e hoje nós estamos em contato com convidadas internacionais. Vamos conversar com os nossos colegas da Itália, primeiramente, cumprimentando a Elisa, que está fazendo a tradução aqui para a gente. Elisa, muito obrigado pela atenção, tudo bem? Tudo bem, obrigada a você. Também estamos com a para-atleta da Itália, Valentina Petrio. Valentina, obrigado pela atenção, prazer. Ringraziato per la presenza. Grazie a voi. Queria saber da Valentina sobre a deficiência dela, se ela nasceu com a deficiência e se ela se tornou deficiente. Vuole sapere com'è la tua malattia, sei nata così o se è venuta dopo? La mia malattia, che è la malattia di Stargardt, mi è arrivata all'età di 14 anni. A sua deficiência chegou à idade de 14 anos. E qual a deficiência? Si chiama Stargardt Syndrome, síndrome di Stargardt. È una deficiência do olhar, da maculopatia, giusto? Maculopatia. Sì. No caso da Valentina, por ela ter tido a deficiência adquirida, ela teve que reaprender de novo ou por ela ter já aprendido a escrever normalmente, ela continuou assim? Hai dovuto imparare a scrivere di nuovo con questa malattia oppure sapevi già scrivere e hai continuato com'era? Sì, no, non ho dovuto imparare a scrivere, ma ho scritto come avevo già imparato, quindi ho continuato a scrivere, ovviamente com tante difficoltà. Ela já sabia escrever, então não tive que aprender outra vez. E continuou escrevendo, mas com muita mais dificuldades. E o desporto? Como que o esporte surgiu na vida di Valentina? Come è arrivato lo sport nella tua vita? Lo sport è arrivato nella mia vita sin dall'infanzia, da quando ho visto Mennea vincere le Olimpiadi di Mosca. Mi sono innamorata dell'atletica e successivamente ho dovuto smettere per questioni legate appunto alle problematiche di vista e poi ho ripreso all'età di 20 anni a fare atletica leggera. Quando ela estava menina, viu um programa na televisão dos Jogos Olímpicos com Pietro Mennea e aí ela se enamorou da atlética. Então já tinha esse interesse para o esporte e depois tive que parar porque a doença que ela chegou e assim até 20 anos, depois de 20 anos começou outra vez para correr e fazer esporte. E o paradesporto, paralímpico, os esportes paralímpicos, como que ela começou? Come è cominciato lo sport paralimpico? Ho conosciuto lo sport paralimpico all'età di 20 anni quando mi sono trasferita a Bologna per studiare informatica per ciechi. Sim, ela começou aos 20 anos quando chegou nessa cidade onde moramos agora, Bologna, e ela trabalhava com um instituto para pessoas com disabilidade de olhar, não? E assim conheci o esporte paralímpico. Eu queria saber da Valentina se ela tinha isso em mente de se tornar uma atleta paralímpica e ir para uma Paralimpíada, como aconteceu o ano passado. Sì, avevi in mente era un tuo sogno, insomma, la domanda è questa, di diventare atleta e di andare alle Paralimpiadi, insomma, questo era il tuo sogno. Sì, questo era il mio sogno, però non mi sentivo a mio agio con il mio corpo e quindi c'è stata una lotta con me stessa e quindi diciamo che ho sempre avuto le potenzialità, però non volendo esprimermi nel genere maschile, ovviamente erano potenzialità inespresse. Ella sempre tive interesse para ir para os Jogos Olímpicos, pero não estava bem com seu corpo, porque ela nasceu homem e queria ser uma mulher. Então, tive que esperar para participar
participar aos Jogos Olímpicos até que ela se fez a transição. Sobre isso, ela sofreu algum tipo de preconceito, principalmente na Europa, em relação a isso? Si è incontrato dei pregiudizi in Europa? Sì, però non nell'ambito paralimpico, ma piuttosto in quello normodotati olimpico, dove comunque io quando ne avevo la possibilità gareggiavo anche nel mondo olimpico, lì ho avuto sempre dei grossi problemi. Ela tive episódio de discriminação, pero não no mundo paralímpico, mas no mundo olímpico, das pessoas normal, tra virgolette, come si dice. E aí há episódio de discriminação, mas agora correndo nella competição paralímpica, ela encontrou mais inclusividade no mundo paralímpico. Eu queria saber como que a Itália está preparada hoje em dia para o paradesporto. Tem vários atletas, enfim. Como que está a Itália hoje em dia no paradesporto? Você entende no mundo paralímpico ou in generale? Paralímpico. Com'è la situazione dello sport paralimpico in Italia oggi? C'è molto interesse? Sì, c'è molto interesse, soprattutto con le Paralimpiadi di Parigi ci abbiamo avuto una copertura da parte della televisione di Stato totale, cioè di tutta la manifestazione, e ci sono stati anche un buon riscontro da parte degli spettatori, quindi proprio dei dati di visione dello spettacolo. Sì, agora tem muito interesse da gente em geral para os Jogos Paralímpicos, até a televisão, quando tive os Jogos em Paris, agora no mês de setembro, fizeram todos os jogos, todas as competições, sempre na televisão. E aí tive muito interesse também da parte dos espectadores, do viewers, do público. E tem um interesse muito grande agora para os Jogos Paralímpicos e os esportes paralímpicos. E sobre patrocínio, ela tem algum patrocinador? Ela faz esse desporto por alguma equipe? Aqui no Brasil nós temos as equipes de futebol tradicionais, como por exemplo Palmeiras, Corinthians, que têm os atletas paralímpicos vinculados a eles, alguns. E os times de futebol convencional aí da Itália também fazem isso? Cioè chiede se ci sono dei patrocini, come si chiamano, gli sponsor praticamente, se nel gioco del calcio per esempio o nel mondo paralimpico ci sono e se tu ce l'hai. No, sì, non c'è nulla, non c'è nulla, e abbiamo gli atleti paralimpici. Recentemente praticamente è stato creato un gruppo del militare, che è il gruppo difesa paralimpica, laddove praticamente vengono inseriti gli atleti, ovviamente gli atleti di livello vengono inseriti nei gruppi militari, nel gruppo paralimpico dell'esercito. A livello di sponsor no, a livello di sponsor no, è tutto è sotto praticamente diciamo tutto il comitato paralimpico. Le varie federazioni che gestiscono i sport sono tutti sotto il comitato paralimpico italiano, che ha un discreto peso. Todo si torna attorno al Comitato Paralímpico, que é essa organização central para os esportes paralímpicos, pero não tem patrocínios nenhum, não tem sponsor, ela não tem um patrocínio e todo é feito vontade individual. Sim, geralmente todos os países, aqui no Brasil nós temos também o Comitê Paralímpico Brasileiro, todos os países têm um comitê paralímpico. Eu queria que a Valentina falasse dos resultados dela na Paralimpíada di Paris. Sì. Sono stati i tuoi risultati nelle Paralimpiadi di Parigi? Sono arrivata sesta nei 400 e nona nei 200 e se non sbaglio ho gareggiato con delle ragazze brasiliane nella mia batteria e
le ho battute. È solo un dettaglio. Ela chegou sexta, nos 400 metros e al 9 nos 200 metros. E também fez a competição com algumas atletas brasileiras. Ela acha que foi competindo com elas. Chegou antes delas. Ah, sim, sexto e nono, ok. Eu queria saber da Valentina, quais os esportes, além do atletismo, que a Itália mais se destaca na paradesporto? Sempre falando do Paralímpico? Sì. Oltre all'atletica, quali sono gli sport importanti nel mondo paralimpico in Italia? C'è il nuoto che praticamente siamo molto bravi nel nuoto, e in termini di importanza poi c'è il judo, che anche siamo bravi, e poi c'è come si chiama? Il triathlon. C'è il triathlon, e poi ci sono gli sport invernali nello sci, che anche lì siamo molto bravi, e l'anno prossimo ci saranno le Paralimpiadi di Milano Cortina, le Paralimpiadi invernali, quindi c'è molta attesa. Questi, diciamo, che sono gli sport, il fiore all'occhiello dello sport paralimpico. Ok, então la natação, você disse assim, fala assim, nuoto, swimming, e depois também judo e também triatlon. Todos esses esportes são muito fortes no mundo paralímpico italiano. Há atletas muito fortes, e também nos esportes do inverno, como ski e ice skating, assim. E então tem vários atletas muito bons. Eu queria saber da Valentina, como que está a preparação da Itália para que as pessoas com algum tipo de deficiência possam, por exemplo, os cegos, se locomover. Como é que está a preparação da Itália? As ruas, tem algum tipo de acessibilidade? Como que está? O tema da acessibilidade em geral, não no esporte, verdade? Isso, em geral. Sì. Com'è l'accessibilità per le persone disabili in Italia in generale, non solo nello sport? È difficoltosa, è raro trovare, che ne so, semafori sonori, ed in particolare lo sport ancora di più, perché trovare dei preparatori atletici che conoscano la materia è veramente molto, molto difficile, è una rarità più che altro. Então, há várias dificuldades para pessoas para ir na rua. Por exemplo, há poucos semáforos sonoros, sabe, para as pessoas que não podem ver, que têm deficiência visiva. E o mesmo está no esporte, porque há pessoas que não estão preparadas para fazer o management de pessoas com deficiência. E si fa, per esempio, tantissima fatica anche a trovare proprio le guide che poi possono aiutarci. Anch'io, per esempio, pur avendo la possibilità di avere la guida, non ho trovato una guida che mi possa guidare, diciamo, al mio livello. Também para ela foi difícil achar a guida para correr junto com outra pessoa, sabe? Porque não tem uma grande preparação para essa história. Então, todo mundo da acessibilidade é bastante complicado. Sim, achar um guia para correr com ela. Ela corre sozinha, não tem a guia. Ela não tem parar porque ela não quer, mas também não encontrou, não achou. No caso das pessoas que não vê nada, são cegas, prevalecem mais a bengala, ou o pessoal também, tem bastante gente que usa o cão-guia? Dice, le persone cieche, quelle completamente cieche, preferiscono andare con il cane o col bastone? Molto di più col bastone, di quello che ho visto io. Muito mais com bengala. O cachorro não é muito utilizado. Il cane non è molto utilizado, vero? No. O cachorro, pouco. Aqui no Brasil, em alguns outros países também, os filmes, as coisas que o deficiente visual às vezes não pode ver, temos um recurso que chama
audiodescrição. Como que está esse recurso na Itália? Sta parlando dell'audiodescrizione, no? Per le persone Sì, non vedi. Com'è in Italia questa cosa? Dopo magari gli dico anche del nostro film. Lo dico io. Sì. È una cosa che piano piano sta prendendo piede, e anche ci sono, soprattutto nei libri, direi, c'è tanti libri audiodescritti, in televisione praticamente adesso, insieme con una volta, già tanti anni fa, sono stati i sottotitoli per i non udenti. Adesso sento che ci sono tante trasmissioni audiodescritte. Nel mondo del cinema purtroppo no, però appunto il nostro film ovviamente è audiodescritto. Perfetto. Então, por exemplo, no campo dos livros, há muitos livros que são feitos em áudio, não? E para as pessoas cegas. E na televisão há muito programa que tem audiodescrição, muito. Antes estava mais subtitulação para as pessoas que não ouvem, mas agora sempre mais audiodescrição. E o cinema ainda não está muito, pero está começando agora a ter mais aplicação que pode escutar, ouvir e para audiodescrição. Por exemplo, o filme que nós fizemos juntas, e ela é um documental sobre a história da Valentina, e esse tem audiodescrição. Então, nós fizemos essa. Está começando a ser mais comum. Então, e sobre isso, eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse filme. Vocês fizeram ele em quanto tempo? E como que surgiu a ideia de fazer um filme sobre a vita di Valentina? Vuole sapere qualche notizia sul film, quanto tempo ci abbiamo messo e come è venuta l'idea? Vabbè, poi integri anche tu. Abbiamo messo 3 anni, quant'è? 3 anni e mezzo? 3 anni. Sì. Sono stati 3 anni molto, molto intensi e davvero particolari della mia vita, perché sono stati proprio il momento in cui dal maschile ho percorso il mio viaggio alla ricerca di me stesso e quindi della mia eleggibilità nel mondo femminile, ed è un documento secondo me più unico che raro, nel senso che praticamente coglie proprio quel momento storico in cui le persone transgender avevano la possibilità di gareggiare sia nel mondo olimpico che nel mondo paralimpico, e infatti le riprese sono fatte in entrambe le situazioni. E o trabalho do filme foi feito em 3 anos. Começamos em 2019 e para ela foi uma viagem muito interessante, porque esse filme foi feito no momento que ela passava da ser homem até ser mulher, e então é um tempo histórico onde ela também foi garejando, foi competindo com pessoas também no esporte olímpico e paralímpico, porque antes podia ser feito assim, agora ela pode competir somente no esporte paralímpico. Então esse filme foi importante para ela, como uma história que chegou ao lado dela nesse percurso, nessa viagem. Eu queria saber quanto tempo o Comitato Paralímpico Italiano demorou para aceitar essa transição de Valentina. Quanto tempo ci ha messo il Comitato Paralimpico ad accettare la tua transizione? 2 anni. Ok, foi um tempo de 2 anos. E nesse tempo, eu queria saber da Valentina se nesse tempo ela continuou competindo ou ela teve que esperar totalmente essa aceitação do Comitato Paralímpico Italiano para voltar a competir. Hai continuato a competere o hai dovuto aspettare per continuare a competere? No, non potevo competere, quindi ho aspettato. Così ne hai fatto? Poi mi allenavo, però
Sono stato l'ultima gara con gli uomini la feci a 2018, ottobre 2018, 6 ottobre 2018, e poi ho ripreso l'11 settembre del 2020 a Jesolo, e a parte c'è stata quell'altra lì di Padova, ma comunque quella lì era, comunque ci sono venuti 2 anni, poi c'è stato pure il Covid di mezzo e quindi a far slittare un po' la cosa. O tempo foi de 2 anos, então tem também Covid nesse período, e aí ela se parou, não fez competições, e a última foi feita no dia de outubro de 2019, depois de mais de 1 ano, ela pode competir com as mulheres. Foi uma espera bastante importante para ela, um período forte. E assim parou, mas nesse tempo continuou o seu treinamento. Sobre essa questão da Covid, como que lidaram? O pessoal foi trabalhado isso? A Itália aceitou a vacina? Como que foi trabalhada essa questão da Covid? Vuole sapere come abbiamo vissuto il Covid, se l'Italia ha accettato i vaccini, eccetera, eccetera. Bella domanda. Sì, l'Italia ha accettato i vaccini, ha subito ovviamente questo, e eravamo in lockdown, quindi non potevamo uscire di casa e neanche fare attività fisica, quindi mi sono attrezzata in casa facendo degli esercizi in casa. Si può vedere poi nel film questo. Sì, a Itália foi, nós aceitamos a vacina, e ela fez muito treinamento em casa porque a gente estava em lockdown, não podíamos sair, porque a Itália foi o primeiro país que ficou com Covid na Europa. Então, muita gente morreu nesse período e também fizemos o primeiro lockdown. Então, para ela foi um período de treinamento em casa. Eu queria saber da Valentina se, além do Comitato Paralímpico Italiano, se ela também faz parte de alguma outra associação, algum outro agrupamento de pessoas com deficiência. Se fai parte di qualche gruppo di persone disabili, oltre al fatto di far parte del Comitato Paralimpico, insomma, questa cosa qua, se partecipi a qualche associazione di persone disabili. Sì, l'associazione Retinite Pigmentosa e l'Unione Italiana Ciechi. Tem uma associação que trabalha especificamente sobre a sua doença, então ela faz parte dessa associação, e também da União Italiana dos Cegos, e ela trabalha com essas associações para várias atividades. Hoje em dia, Valentina vive somente de paradesporto, ou Valentina, além de atleta, tens também outra profissão? Vuole sapere se vivi del tuo sport o se hai una tua professione. No, non vivo di sport, lo sport lo faccio nel tempo libero, e ho un'altra professione che è quella di informatica, quella per cui ho studiato e per cui mi sono trasferito a Bologna, e poi vabbè ci sono tanti progetti collegati comunque alla mia vicenda, tra cui appunto il film, poi l'uscita del libro e tanti progetti che sono nel divenire. Sim. Ela não vive do esporte porque ela trabalha como informática, tem uma sua profissão que faz tempo que ela faz isso, e agora está trabalhando, mas também fazendo esporte e também fazendo os outros projetos ao lado do seu trabalho normal, que são projetos ligados, por exemplo, ao filme e ao seu livro que ela escreveu como uma autobiografia que já ficou de sair alguns meses atrás. O livro já foi lançado? Sim, foi lançado no mês de dezembro, vero? Sim. Existe ele somente livro físico ou também em informática para que outras pessoas possam ler também, mesmo que não sejam de Itália? C'è anche il formato elettronico. Sì, però non c'è in
Sì, formato Kindle, erano quelli Kindle, no? Sì. Ovviamente non è in portoghese. E o livro todavia não foi traduzido, ainda não foi traduzido, pero hay en Kindle, sobre formato Kindle, sabe? Sim. Eu queria saber de Valentina como ou quais os principais recursos de informática para pessoas com deficiência visual que são utilizados na Itália. Quali sono i principali mezzi per le persone ipovedenti informatici, insomma, che utili? Sì, allora, io personalmente uso l'ingraditore standard, quello di Windows, ma ci sono tante persone che usano la sintesi vocale, la JAWS. Muitas pessoas que utilizam uma síntese vocal. Como se chama? JAWS. J-A-W-S. JAWS, ok. Muita gente utiliza essa. Ela utiliza o ampliador para trabalhar a computadora. Diciamo che oggi è molto più facile usare strumenti tecnologici, perché comunque anche con l'intelligenza artificiale, semplicemente interrogando con dei comandi vocali il proprio telefonino, si ha molta accessibilità, cosa che quindi io che ho 51 anni, per me questo è una manata al cielo, insomma, nel senso che veramente mi aiuta tantissimo. E un tempo non era così, anche il mio lavoro un tempo era molto più complicato e difficile. Io ho visto anche proprio quando si programmava ancora con le schede, quindi parliamo appunto di un'epoca analogica ancora, e quindi insomma essere oggi una persona con disabilità visiva è meglio che tanti anni fa. Sim, ela disse que está mais fácil ser uma pessoa com deficiência visiva hoje, comparado com alguns anos atrás, porque hoje ela pode utilizar a inteligência artificial e vários comandos de voz, e isso está fazendo que o seu trabalho é muito mais fácil nesse momento. E todos os recursos tecnológicos estão, de verdade, ajudando ela em vários campos, vários setores. Sim, concordo plenamente. Hoje em dia, ser deficiente visual é muito mais fácil do que na minha época, vou fazer 40 anos, realmente bem mais fácil. Aqui no Brasil, teve um recurso que surgiu, que inclusive foi muito debatido sobre ele, que é um óculos de Israel, que chama Orkan Mayais, que inclusive muitas escolas compraram esse recurso. Eu queria saber como que isso está na Itália. Tu conosci questa cosa? È un ausilio che si chiama Orkan, è una cosa israeliana. Ma quello per diciamo che quell'ausilio che ti permette di interpretare quello che vedi per le persone non vedenti, che ti permette di... No, non lo conosco. Però faccio capire, è quello lì che sono quegli occhiali che ti descrivono, che ne so, il semaforo è rosso e verde. È quello lì. Oculus, uma specie di Oculus. Sim. Ela não conhece. Não, ela sabe que tem essa coisa, mas nunca viu. Ok. Eu queria saber de Valentina se, além dela, tem algum outro atleta, ou mesmo que não seja do campo do paradesporto, que ela conhece com deficiência, que seja também como ela? Questão de transformação. Transgênero. Conosci altre persone sportive o altre persone transgender nel mondo dello sport? In Italia? No. Na Itália, ela é a única pessoa transgender no mundo do esporte, a esse nível de profissionalidade. Na verdade, tem muitos jovens. A questão das pessoas transgêneros é bastante forte aqui na Itália, é muitos jovens, pero não há pessoas ao nível dela no esporte. Tem um esporte que, inclusive, já foram pessoas brasileiras para a Itália para jogar, que é o basquete em cadeiras de roda, né? Eu queria saber se a Valentina conhece, o que ela pode falar desse desporto. La pallacanestro con la sedia a rotelle. Se ci sono dei brasiliani che sono venuti a giocare in Italia con questa cosa, ne sai qualcosa? No, io conosco i brasiliani, conosco solo Tiffany e Abreu, ma
non è paralimpica, è la pallavolista che è venuta transgender, che è venuta a giocare in Italia. È stata anche trattata abbastanza male, tanto è vero che se n'è andata. Ela não conhece pessoas do Brasil que fazem esse esporte. Ela conhece Tiffany Abreu, que é uma atleta de voleibol que chegou na Itália, uma atleta brasileira que é transgender, que chegou na Itália, jogou um pouquinho, depois voltou ao Brasil porque não foi muito bem acolhida na Itália. Sim, neanche in Brasile poi. Neanche in Brasile poi. Mesmo ela está dizendo que não foi muito bem acolhida no Brasil tampouco. Realmente teve bastante polêmica em relação a este caso. Il fratello di Bolsonaro l'ha fatta fuori dalle Olimpiadi. Ela está dizendo que o irmão do Bolsonaro pôs ela fora dos Jogos Olímpicos. Jogou ela fora. Nesse ano, quais as competições que Valentina irá participar? Nesse anno? Quali altre gare farai quest'anno? Spero di fare i mondiali in India, mondiali paralimpici. Ela queria fazer o mundial, campeonatos mundial paralímpicos em Índia, em setembro. Mas ela já está classificada para este mundial? Não tem ancora, não. Ainda não. 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 Mas haverá algum campeonato seletivo para classificar-te para este mundial? Sì, ci sarà un campione delle selezioni, no? Sì, diciamo che verosimilmente sarà a luglio che si deciderà chi andrà ai mondiali in base ai risultati dei campionati italiani che sono a luglio. Então será no mês de julho que vão ver como são os vários resultados no campeonatos italianos e depois vão decidir quem vai participar no campeonato mundial na Índia. Eu queria saber da Valentina se aí na Itália tem pessoas com deficiência também visual ou alguma outra deficiência que atuam no campo do jornalismo, que são jornalistas ou periodistas, que trabalham também nessa área do paradesporto. Ci sono persone con problemi di disabilità visiva che lavorano nel campo del giornalismo o dello sport? No, che io sappia no. No, io non le conosco. Né nel giornalismo né nello sport. Cioè, nello sport ci sono gli atleti, no? Sì, ma sì. Non nel giornalismo. Ela No, não... cioè lui è un giornalista, Felipe, giusto? Felipe, você è giornalista? Sì. Ed è non vedente, cioè ha problemi, Sì, no? Di vista. Sì. Diciamo che io in Italia non conosco un giornalista non vedente. Ela não conhece na Itália um jornalista que tem deficiência visual. Fala para ela que eu sou jornalista, sou não vidente. Além desse programa Espaço da Inclusão, eu também comento futebol aqui no Brasil. Eu sou o único cego a comentar futebol profissionalmente no Brasil. Molto interessante. Lui è l'unico cieco che commenta il football, il calcio nel Brasile. Sì. Lui è l'unico giornalista che fa sia questo programma di spazio di inclusione che si chiama e poi fa anche il commentatore di calcio. Caspita, complimenti. Non ne conosco, non conosco di situazioni così. Na Itália não tem, pelo menos ela não sabe de pessoas que fazem isso, que pode comentar o esporte, pessoas cegas. Eu queria saber dela quais as profissões que geralmente as pessoas com deficiência, principalmente deficiência visual, trabalham na Itália. Che lavori fanno le ipovedenti o cieche, generalmente, in Italia? Allora, la maggior parte credo che facciano ancora centralinisti e fisioterapisti. E anche se poi i centralini stanno sparendo perché non stanno sparendo i centralini di fatto e tanti fanno operatori helpdesk praticamente. Operatori? Helpdesk. Al telefono. Sì. Então, a maioria trabalha com o telefono, não, para central telefônica ou helpdesk. Agora, porque a central telefônica não é muito importante agora, então trabalham com isso ou como fisioterapia, fazem fisioterapia
ma anche quelli come te, no? Sì. Terapeuta, fisioterapeuta, o também no trabalho que faz ela, que é com informática e tudo isso para trabalhar com Sì, acessibilidade. sono comunque la minoranza gli informatici, eh. La maggior Ah, parte sono fisioterapisti e centralinisti, e qualcuno che fa informatica. Che ne so, se vedo pure il gruppo di Omero Bergamo, sono centralinisti e fisioterapisti, e siamo in due che facciamo informatica. ok, por exemplo, em um time esportivo de pessoas cegas que ela faz parte, a maioria são pessoas que trabalham com o telefone na central telefônica ou com fisioterapia. E somente dois são na informática, no campo informático. Eu queria saber da Valentina se em algum momento, como ela é dessa área de informática, se ela já morou ou se em algum momento ela pensou em morar fora da Itália para ter uma abrangência maior. Sì. Hai mai pensato di abitare fuori dall'Italia per avere più opportunità? No, più che opportunità, ho pensato di abitare fuori dall'Italia perché a volte ho un po' paura in Italia della situazione politica. Ela pensou em morar fora da Itália às vezes porque ela tem um pouco de medo aqui para a situação política na Itália, então não foi para a situação da sua doença visual, mas mais para a discriminação sobre as pessoas transgênero. Esatto. Sobre as pessoas com deficiência, as pessoas que por algum motivo não conseguem arrumar algum trabalho, o governo italiano dá algum benefício para que essas pessoas possam viver? Sì, le persone disabili che non riescono a lavorare, il governo gli dà dei soldi, la pensione, sì. Sì. Quanto gli dà? E dipende dal grado di invalidità, se hanno l'accompagnamento oppure no. Diciamo che la grossa... no, io non li so i dati, perché io lavorando non li so. Non so quei cosi. Comunque, una persona che non lavora, che ha una disabilità grave come la mia, prende 600 euro al mese. E se poi hai l'accompagnamento, prendi altri, dovrebbero essere 900 euro al mese. Però devi avere l'accompagnamento, cosa che io non ho. Fortuna non ho l'accompagnamento. Quindi se fossi non vedente assoluta, prenderei anche l'accompagnamento in più a quei 900 euro. Sim. Aí pessoas que não podem trabalhar, eles pegam subsídio da parte do governo, que depende do grau da disabilidade, da deficiência, entende? Então, se você tem também uma deficiência do 100%, ou se você se você precisa de uma pessoa que a acompanha, então o dinheiro vai ser mais, mas é variável. Ah, sim. No caso das crianças e jovens que ainda estão em fase escolar, como que é o estudo? Eles estudam junto com as demais crianças sem deficiência ou é em uma escola exclusiva, uma escola especial sem o convívio com as outras crianças e jovens? Le persone con disabilità se studiano con gli altri oppure se stanno nella scuola speciale? No, studiano con gli altri. Tanti anni fa, parliamo di penso 40 anni fa, esistevano ancora delle scuole speciali. In realtà forse ho sentito che ce n'è ancora una in Sicilia, di scuola speciale per i ciechi, dove praticamente le persone cieche era tipo un collegio praticamente. Al momento no, sono integrati generalmente sono integrati nelle classi normali, sebbene Vannacci dica il contrario, vabbè, perché Vannacci vorrebbe che i disabili stiano da un'altra parte, vabbè. Ci sono poi anche diciamo il Cavazza, dove ho studiato io informatica, lì ci sono queste scuole speciali per specifiche poi per il lavoro che si va a fare, quindi centralino oppure così, queste sì esistono, ma solo per il perfezionamento lavorativo. Há algumas escolas especiais para os adultos, não para os meninos,
meninos que agora estão estudando todos juntos. Tinha antes escolas especiais, mas faz muito tempo que todos os meninos estudam juntos na mesma escola, com um professor que está ao lado deles. Então, tem escolas profissionais para algumas profissões, mas para os meninos é assim, sempre estudando com os outros. Sim, compreendo. Algo que tem crescido muito aqui em Brasília, a questão do autismo, né? Hoje em dia está sendo muito mais falado sobre o autismo e do que era antigamente. Como que isso está na Itália? Si parla molto di autismo nel Brasile, è cresciuto molto l'attenzione su questa cosa. Com'è la situazione in Italia? Sembra che se ne parli di più anche qua, eh? Sì, se ne parla di più, però non c'è stato mi sembra, non lo so, Elisa, non mi sembra che ci sia stato uno scoop su questo argomento. Sì, se ne parla di più, però comunque non è che io ne so di più di quello che, non lo so. Sì, sì. Você, Felipe, falou de um boom, por exemplo, da discussão sobre autismo no Brasil, mas aqui um pouquinho mais, a gente fala um pouco mais disso, né, nos últimos tempos, mas não é de verdade, nada mudou na nossa consciência de essa doença. Não sabemos muito mais agora disso. Mas ele sabe se tem, por exemplo, aqui no Brasil, tem várias pessoas com autismo que se destacam naquilo que faz, como, por exemplo, professores, engenheiros, historiadores, enfim, várias funções differenti. E na Italia, come sta? Dice che lì ci sono persone che emergono nel loro campo, professori, storici, varie professioni, che sono autistici, e si chiede qui in Italia noi abbiamo la stessa cosa, ma non mi pare. Non so neanche di nessuno che sia autistico, che faccia qualcosa di particolare. Tu lo sai? No, sinceramente non lo so, sto pensando, persone che sono emerse, che sono autistiche. No. Sim, não tem o mesmo nível de discussão aqui. Não sabemos de pessoas que se destacaram particularmente nesse campo, em qualquer campo, que são, não sabemos. Valentina tem a oportunidade de ir falar da deficiência, das coisas que ela conquistou em lugares públicos. Se hai l'opportunità di parlare della disabilità in luoghi pubblici? Assolutamente sì, assolutamente sì. Sì, tanto. Sì. Parlo sempre della disabilità e è importante. Anche recentemente sono stata a un evento collegato non so se lo conoscono, il Festival di Sanremo, creato proprio per il sociale, quindi sono andata lì e ho parlato nella presentazione del mio libro, ho parlato ovviamente proprio di cosa vuol dire essere una persona disabile e di cosa vuol dire affrontare tante difficoltà. Ela fala muito, tem muitas situações públicas onde ela participa e, por exemplo, alguns dias atrás ela foi ao Festival de Sanremo, é um evento paralelo a esse festival que é muito importante, é internacional, e da canção italiana, e ela fala muito sobre a deficiência e também sobre a questão das pessoas transgênero, e sempre tem muita atenção, especialmente depois da sua participação aos Jogos Paralímpicos de setembro de 2024. Queria saber de Valentina, o que mais a impressionou nos Jogos, o que deixou ela mais assim, feliz de ver nos Jogos Paralímpicos de Paris? E che cosa ti ha impressionato di più nei Giochi Paralimpici di Parigi, che ti ha colpito? L'entusiasmo del pubblico. Ela foi muito impressionada do recebimento do público, que la recebiam muito bem. Qual foi a última grande competição a nível paralímpico em Itália? Qual è stata l'ultima competizione grande a livello paralimpico in Italia? Sono stati, oddio, mi sembra gli europei nel 2018. Ma c'è stato qualcos'altro che noi abbiamo partecipato? Paralimpico?
Eventi paralimpici? Sì. In Italia? Dove? Un evento paralimpico? A Jesolo. Paralimpico. Quello lo fanno tutti gli anni, è il Grand Prix di Jesolo. Todos os anos tem uma competição importante na cidade que se chama Jesolo e aí fazem um Grand Prix de Jogos Paralímpicos. Há muitas situações onde fazem evento esportivo, também europeu, que foi em 2018. Isso foi um campeonato europeu, foi o último grande europeu. Mas depois sai vários, cada ano, todos os anos tem competições importantes. Mas esse Grand Prix é de várias modalidades ou de vários desportos? Ou é de por exemplo, Grand Prix de vôlei, Grand Prix de atletismo? Como que funciona? Atletismo. Atletismo, grazie. Bom, em nome da Web Rádio Teletema, do programa Espaço da Inclusão, das demais rádios parceiras, eu gostaria de agradecer a atenção, a gentileza de vocês aqui conosco. Gostaria que vocês fizessem as considerações finais e se quiser passar os contatos, fica à vontade. Vuole sapere una tua considerazione finale, ci sta ringraziando, se vogliamo passare i contatti, Certo. che cosa vuoi dire infine? No, voglio dire che è importante di parlare, quindi vi ringrazio per questo momento, ed è importante di parlare di queste tematiche, sia anche, mi fa molto piacere perché abbiamo parlato molto soprattutto, mi sembra il 99% le domande sono state tutte sulla mia disabilità e sulle difficoltà che può vivere una persona qui in Italia, quindi il parallelo con il Brasile, mi piace molto questa cosa qua, ma soprattutto incentrata sul mondo della disabilità, che purtroppo nel mio caso è un po' spazzata via dall'essere persona transgender, e questo mi dispiace, quindi per me è molto bello è stato molto bello questa conversazione. Então, ela agradece a vocês para essa oportunidade, foi muito bom para ela falar com vocês sobre a questão da deficiência, e porque sempre as situações, as perguntas para ela são mais sobre a questão da ser uma pessoa transgênero, mas aqui falamos muito da situação das pessoas com deficiências na Itália, e ela acha que isso é muito importante. Então, agradece, eu agradeço também, porque creio, espero que uma vez podemos chegar ao Brasil com o nosso filme. O filme se chama 5 nanomoles, o sonho olímpico de uma mulher trans. Então, vocês têm nossos contatos e seria muito bom de continuar a discussão, a conversação e fazer mais conversações juntos. Ok, grazie. Conversamos com Valentina, Pétrio e Elisa, fazendo a tradução aqui pra gente, aqui na Rádio Teletema, programa Espaço da Inclusão.